Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças, expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Meus irmãos, Pedro e seu irmão André. Sobre isso nos fala o Evangelho de hoje. Aqui o Evangelho de São Marcos nos fala que eles eram da procedência de Betsaida. Eles vieram desta região da Betsaida, segundo o Evangelho de São João. Mas São Marcos nos fala hoje que eles tinham uma casa em Cafarnaum. Não é uma contradição, porque Pedro e André, para poderem sobreviver, saíram da sua cidade, foram até uma cidade onde havia mais condições de pescar, de pescaria. Aliás, ali tinha um grande lago, então foram encontrar uma casa em Cafarnaum. E ali também, depois que começaram a seguir Jesus, deixaram a casa para a sogra de Pedro morar. Mas quando Jesus passou e chamou esses dois discípulos, eles abandonaram as suas propriedades, a sua profissão e abandonaram os laços familiares. Pedro deixou a sua esposa, a sua sogra, talvez os seus filhos, pois entendiam que para seguir Jesus mais de perto não podiam ter nada que os prendesse. Nesse Evangelho, Pedro retorna para a sua casa, mas dessa vez ele leva alguém com ele leva Jesus com ele. A primeira mensagem que fica para nós esse Evangelho, uma vez que Pedro entregou, que André entregou a Jesus todos os seus pertences e toda a sua vida agora, Jesus, ao curar a sua parenta na sua casa, Jesus mostra que Ele começa a tomar conta da nossa vida, das nossas coisas. Ele entregou a sua casa a Jesus e Jesus foi curar a sua casa. Olha que coisa. Você entrega alguma coisa a Deus de todo o seu coração, Jesus vai tomar conta, Jesus volta para curar. E numa viagem que nós fizemos a esta região, é uma coisa impressionante, uma coisa que impressionou a todos nós, porque o Evangelho da semana passada, que aconteceu ali na sinagoga, um endemoniado, e o Evangelho de hoje, da casa da sogra de Pedro, nós pudemos ver lá no local.
Caminhamos, fizemos esse caminho que Jesus fez, saindo da sinagoga e indo para a casa da sogra de Pedro. Ali, esta casa fica debaixo hoje de uma construção, de uma igreja que se foi construída no lugar. Como que se sabe que esta era a casa da sogra de Pedro, a casa de Pedro, enfim? Porque os arqueólogos, quando faziam a escavação, encontraram uma parede. E nessa parede estava escrito: Senhor, Cristo e Pedro embaixo. E ligando todos os nomes havia o anzol de pesca. O nome de Pedro ficou ali gravado através de um anzol com o nome de Cristo e o nome do Senhor, como se dissesse: Pedro de Cristo, o Senhor. Ou Pedro que tem o Senhor, o Cristo como seu Senhor. Meus irmãos, nós somos muito diferentes de Pedro. Nós não costumamos misturar as coisas assim como Pedro fez. Quer dizer, nós temos a tendência de separar aquilo que é mundano, né? Aquilo que é material, daquilo que é sagrado. As coisas para nós estão separadas, o que leva a duvidar que de fato se a nossa vida é de Cristo ou não é de Cristo. Achamos que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isto nós queremos ser seguidores de Cristo, mas não queremos render a Cristo a nossa vida material. Para os discípulos, tudo, a família, né? Família, o vestibular, a faculdade, a vida profissional, a vida amorosa, os relacionamentos, tudo pertencia a Cristo. Para eles, Jesus também se importava com a vida deles. A vida nossa, a vida de cada dia, ela tem muito a ver com Jesus, e Jesus se importa com a nossa vida. Pedro ainda podia continuar curtindo a sua família como ele fez. Ele voltou para a sua casa, para os seus parentes, mas ele tinha consciência de que o chefe da casa agora era Jesus e não ele. Tanto é que Jesus aqui assume a direção desta casa. Uma mulher está doente, ele vai lá curá-la. É muito emocionante esse gesto de Jesus no Evangelho. São Marcos fala que primeiro Jesus se aproxima da nossa vida. Depois ele pega esta mulher, toca a sua mão. Em terceiro lugar, a levanta. Ele se aproxima da pessoa que necessita dele, ele toca na pessoa necessitada, ele levanta a pessoa ferida, como nos diz o Salmo 34, que Deus está perto da pessoa abatida, do coração atribulado. Diz que ele está atento ao grito do sofrido. E em Samuel capítulo 2 nós lemos: ele levanta o pobre do chão. O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus compassivo, um Deus que toca, um Deus que cura, um Deus que levanta do chão. E esse Evangelho também fala de outra coisa que impressiona muito. A mulher, logo que ficou curada, começou a servir o almoço que tinha preparado. É interessante esse versículo aí. Ela começou a servir. Atitude de gratidão não é agradecer. Atitude de gratidão, na noção evangélica, é começar a servir. Eu fui tão abençoado que não sei fazer outra coisa na vida a não ser servir. É descobrir aonde precisam de você, de que maneira você pode ser útil. Quando nós melhoramos de um resfriado, o que nós fazemos? Nós temos um tempo de convalescença, né? Principalmente o homem quando fica resfriado tem a impressão que está com câncer. E aí ele fica um tempo se recuperando.
porque ainda nos sentimos doentes. Aquela mulher era generosa, ela não tinha mais tempo para si mesma. Ela disse: eu já tive muito tempo para minha vida, para mim mesmo, agora é hora de cuidar dos outros. Eu admiro esta mulher. Esta mulher, que infelizmente não se tem um nome na Bíblia, essa mulher, a sogra de Pedro, ela fez da sua casa um ponto de peregrinação. A partir daquele dia, todas as curas e as pregações que Jesus iria fazer eram na casa dela. Eu não sei se vocês se lembram daquele evangelho onde abriram lá o telhado para colocar um doente. Muitos dizem que era a casa da sogra de Pedro. Era uma casa lotada de gente. Aí o padre Alfredo pergunta: você gostaria da gente levar na sua casa a célula? Você gostaria de fazer uma célula na sua casa? Ler o Evangelho, meditar a palavra de Deus? Ah, não, padre, na minha casa não dá, minha casa não tem jeito, minha casa... Não tem espaço para Jesus na nossa casa, meus irmãos. Não tem lugar para Jesus na nossa casa. E aí a gente fala: eu e minha casa serviremos o Senhor. A gente fala: a minha casa pertence ao Senhor. Igual aqueles carros que a gente vai assim, está escrito assim: esse carro pertence a Jesus. Tá, então venda e dê a Jesus, né? Ofereça para uma comunidade pobre, né? É fácil de falar que tal coisa pertence a Jesus, desde que Jesus não entre, desde que Jesus fique da porta para fora. É impressionante. Eu imagino que a sogra de Pedro não era uma pessoa novinha, não devia ser novinha. Pedro já não era muito jovem. A sogra de Pedro devia ser uma senhora já idosa. Eu tenho certeza absoluta que a casa dessa mulher ficou aberta para Jesus e para a pregação de Jesus até o último dia da sua vida. Eu vejo essa mulher aí com 90 anos de idade e ela dizendo: pode entrar, a casa não é minha, a casa é de vocês. Eu vejo Chico Xavier, que fez isso lá na casa dele, lá em... como é que chama? Todo mundo sabe. Lá em Uberaba, né? Chico Xavier, ele atendia todas as pessoas, abriu a sua casa, todos os pobres, não era mais a sua casa. E eu vejo que nossos católicos não recebem uma novena de Natal na sua casa. Nós vamos fazer a novena agora da campanha da fraternidade. Tá tudo lá, as novenas de Natal, tá tudo, como é que fala, enroscado lá. Tá tudo lá, né? Interessante que nós falamos assim para o padre: ai, padre, eu já estou meio cansado, eu estou velho, já não vou mais, não consigo mais trabalhar nas festas. Ai, padre, eu estou muito velho, eu não consigo mais cantar nas missas. Que coisa horrível isso. Que coisa horrível. Agradecer a Deus pelo... O que você recebeu das mãos de Deus, afinal de contas? Você já não tem uma casa, você não tem o seu salário, você não tem... Quantas bênçãos você recebeu? E o que você deu para Deus? O que você tem contribuído para o Senhor? Ele te deu uma vida de saúde. Ontem eu vi um vídeo de um menininho que estava sem braço e sem perna, e aí colocaram um bebezinho do lado dele. Ele era um bebê também, outro bebezinho ali do lado dele. Ele pegou, colocou assim a chupeta assim embaixo do braço e fez um esforço, ficou um tempão e conseguiu colocar a chupeta na boca do bebê para o bebê não chorar. Ele não tinha braço para fazer carinho na criança. O que mesmo? Como é a sua ação de graças a Deus? Porque você tem mãos perfeitas, você tem pernas perfeitas, você tem saúde. E aí você fala assim: ai, eu não posso mais ajudar na igreja. Será que Deus vai precisar tirar de você tudo que Ele te deu para você aprender?
Como falta generosidade, principalmente aqui em nossa paróquia, não é? Como falta generosidade. Quando nós chamamos, quando nós convidamos, quando nós falamos, todo mundo tem uma desculpa na ponta da língua. Como somos diferentes da sogra de Pedro. Senhor, a minha casa te pertence. O Pedro que abandonou tudo, Senhor, eu te deixei tudo, agora a minha casa te pertence, entra na minha casa. E aí a gente canta, entra na minha casa, entra na minha vida. Aí o Padre Alfredo chega e fala, vamos fazer alguma coisa lá na sua casa? Não na minha casa, não na minha vida. Eu só vou para cantar na missa, mas para entrar na minha casa, não, Padre. É isso, meus irmãos, que vergonha, que vergonha. A sogra de Pedro transformou a sua casa e a sua vida na casa de Deus. Muitos iam para lá para escutar Jesus, ser curados por Ele. A quem pertence a sua casa? Que espaço Jesus tem no seu lar, meu irmão e minha irmã? Que espaço você dá para Deus na sua vida? Nós criamos uma associação aqui, que é para rezar, só para rezar. E tem gente que está desconfiada, não vou entrar, não vou. Falta de generosidade, é isso. Não é outra desculpa, não é porque você não tem tempo, não é porque isso, porque aquilo, porque você não é generoso. Porque o seu coração não pertence a Deus, a sua vida não pertence a Deus. Porque se pertencesse, quando o Senhor batesse na sua porta e dissesse agora, vá fazer tal coisa, você diria, sim, porque eu e minha casa pertencemos ao Senhor. Nós não pertencemos ao Senhor, meus irmãos. Nós só gostamos de cantar e fechar os olhos e achar lindo, mas na hora do vamos ver, não gostamos. Como falta um pouco da sogra de Pedro em nossa vida. Como falta. A casa dessa mulher se tornou um lugar de peregrinação. Nunca mais essa casa foi dela. Quando derrubaram o telhado lá para passar um doente, vocês acham que ela falou, não destrua minha casa? Não, ela falou, minha casa não é minha casa, é a casa do Senhor, destrua o quanto vocês quiserem. Aí a gente fala assim, eu não posso receber uma célula na minha casa porque vai tirar a poltrona do lugar. Olha como nós somos, falta generosidade em nós. Falta generosidade. Lá na nossa lojinha, no final da missa, vai estar, algumas pessoas vão estar lá, falando e pegando o seu nome, seu telefone, para nós fazermos uma célula na sua casa. E pessoas também que são convidadas a fazer parte da nossa associação Filhos de São Bento, para a gente se consagrar a Deus, para, abandonar a nossa vida, deixar que Jesus entre em nossa casa. Vamos ver o que você vai fazer. Vamos cantar essa música, Entra na Minha Casa? E depois de cantar, vamos ver o que vai acontecer. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção. Para mim, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, trago tudo pra te seguir.
ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é bem maior. Faz um milagre em mim. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu dos Pôncio Pilatos, foi crucificado por sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos.